Esse Vasco aí é o Vasco de basquete, né? Esse aqui é o de basquete. Só que é uma camisa antiga, né? Quando ainda era Umbro, né? Agora não é mais. Nem sei o que o Vasco tá usando. Agora é capa. Fui na Pinacoteca e tinha um quadro do Vasco. Depois eu te mando. Do Vasco? É, depois eu te mando. Coisa linda. Vasco é Vasco. O Vasco é gigante. É isso aí. Vamos? Depois nós bate um papo aí? Vamos nessa. Então bora. Nós vamos de quê? Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. E não me enrolo mais para começar esse episódio, porque esse podcast, que agora eu estou muito sincronizado, eu estou bem. É isso. Temos muito o que falar. Eu já falo a agenda, porque o Fernandão falou assim, vamos falar do quê? Mas eu já trago a agenda para cá. Eu cortei o Fernandão na entrada. É padrão, né? Eu costumo fazer essas coisas. Eu sou muito acelerado, muito impulsivo. Mas a gente já conversa disso. Visto que eu já interrompi. Boa noite, Fernandão. Você tá bem? Fala, meu patrãozinho, Luquiba, todo mundo que veio ouvir a gente aqui. Tô bem demais. Volto a casa, né? Depois de 52 dias fora de casa. Voltei. E agora tô me readaptando aos ambientes aqui de casa, me readaptando também a Brasília. Jornada por Argentina e Minas foram muito boas jornadas, mas o que importa é que eu já fiz um Zonecast e estou fazendo outro agora, isso aqui é o mais importante. É isso aí, fez um Zonecast lá de Minas, inclusive, da casa dos pais da Eriquinha, não é isso? Exatamente. Maravilhoso. Estamos de volta. Luquiba, e nós estamos aqui novamente. Você tá bem? Boa noite. Eu estou bem, Fernandão, creio, com certeza. Já novamente, sempre bom avisar que de repente pode ter um lag, pode ter um delay, minha câmera derrubar, isso faz parte. E só queria deixar a reflexão, que eu acho que em nenhum momento da história do Zonecast alguém imaginou que o Clê fosse o cara que ia ter a maior barba dos 3 ou 4 que tivesse apresentando o Bagalha. Então, como muda o mundo, né? Que delícia isso. Ai, que delícia. Esse Zonecast tá maravilhoso. 2024 começou com tudo para nós, é isso. 2024 é só no amor, é isso que nós temos para dizer. Enfim, crianças, antes de qualquer coisa, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais que estão na tela. Tailgate Zone no Instagram e no Facebook, Tailgate Zone _BR no Twitter e Tailgate Zone lá no TikTok também. Ainda tá devagar, mas teremos coisas boas em breve. Eu falei tá na tela. Por que eu falei que tá na tela? Porque se você tiver Spotify, você pode nos ver. Porque o Spotify já tem um tempo aí, eu tô falando isso faz bastante tempo, e realmente faz bastante tempo que eles já têm o vídeo lá. Mas para quem não sabe, também tem a opção, se você quer ver nossas carinhas bonitas, querem ver o tamanho da barba aí que o Luquiba tá falando, entra lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, deixa comentário nesse podcast, ativa o sininho para não perder nada, dá um joinha e faz de tudo para o algoritmo do Google nos auxiliar. O canal no YouTube, vale aqui ressaltar, é o Tailgate Zone BR. Então, compareçam por lá, que vale muito a pena. E agora estamos aqui de novo na tela. E antes de eu dar o pontapé inicial nessa bagaça, vamos falar da agenda de hoje, que é importante. Esse episódio tá vindo com coisas muito boas. Eu não vou soltar a música que eu ia soltar ainda, porque eu acho que quando a gente for falar do assunto a gente solta, mas nós vamos falar sobre NFL, nós vamos abrir com NFL. O Fernandão tem perguntas, nós vamos falar do que daqui 2 semanas teremos Super Bowl. Então, semana que vem a gente vai gravar um episódio para falar muito do Super Bowl, falar das expectativas e tudo mais. Pode ser que apareçam coisas diferentes na nossa rede social aí sobre o Super Bowl também, então não perdam, como eu gosto de sempre dizer. Saindo de NFL, saindo das perguntas do Fernandão, entraremos em NBA. Vamos falar o que de NBA? Tivemos uma troca logo depois da gravação do podcast da semana passada. Falamos só do Siakam, mas já aconteceu uma outra. Vamos falar rapidamente sobre essa troca. E também vamos trazer nossos palpites para quem é o calor do ano, para quem é o MVP,
e quais as finais de conferência, porque a gente já está chegando aí no meio da temporada, a gente já estamos aí quase em véspera do que será o maior All-Star Game de todos os tempos, entendeu? Lá em Indianápolis. Como eu queria estar em Indianápolis. Por favor, alguém me arruma uma passagem para Indianápolis. Por favor, é o que eu mais gostaria de... O lugar que eu mais gostaria de estar no dia 18 de fevereiro é Indianápolis. Que mais fora isso? Fora isso, a gente tem... A NHL a gente vai deixar para a semana que vem, Luquiba. E a gente tem, para finalizar o episódio, um assunto muito interessante que a gente já começou a falar aqui no ano passado, por volta de agosto, mais ou menos. E a gente vai retomar esse assunto. Eu não vou falar agora, porque quando a gente começar a falar, eu vou colocar uma música aqui que eu tenho certeza que vai nos agradar e muito quando eu colocar. Então é isso. Bora pro papo. Corta, chuta, pegou! Pra primeira base! Fernandão, antes de eu falar que o palco é teu para as perguntas, Luquiba, tivemos... Vocês estão me ouvindo? Não estão me ouvindo? Não? Então? Só o Luquiba aqui não tá? Tá, Fernandão? Te ouço perfeitamente. Então você me ouve. Te ouvo, né? Então, beleza. Luquiba morreu. O meu bugou. O seu bugou, Luquiba? Agora foi. Aí. A gente faz de tudo aqui pro podcast da vida real. É isso aí. Então tá, Luquiba, jogo para você agora antes de dar o palco pro Fernandão. Tivemos 2 jogos que definiram quem serão os times a jogar no Super Bowl. Então a gente teve Ravens e Chiefs. Deu Chiefs. A gente teve Lions e 49ers. Deu 49ers. Então o Shanahan ainda não conseguiu se estragar. O Dan Campbell não conseguiu ser mais ainda um Ted Lasso. Entendeu? Porque não chegou na final agora, mas chegará na final no próximo ano. É isso. Dan Campbell é o nosso Ted Lasso. Amamos tanto Dan Campbell. E do outro lado, infelizmente, o Ravens, time do povo, não conseguiu ganhar. Ficou com o Chiefs novamente. Luquiba, brevemente, como foram esses jogos? Bom, primeiro que eu queria me parabenizar, porque eu acertei o palpite, né? Foram 2 jogos um pouco diferentes, para se dizer, né? A gente teve primeiro Ravens e Chiefs, que foi um jogo muito, muito fraco a nível ofensivamente, né? As defesas se prevaleceram muito e o Ravens perdeu muito ponto por erros próprios, né? Fumble, falta e interceptação, então foi muito abaixo do que a gente imaginava que poderia ser. E o Chiefs, né, quando você tem Andy Reid e Mahomes, é difícil de você não perder. Se você vacilar, você vai perder o jogo e acabou. Já do outro lado, né, Lions e 49ers, aí foi um jogo bem mais disputado e foi muito doloroso para a torcida de Detroit, porque abriu 17 pontos, teve boas chances de ainda abrir mais, algumas polêmicas aí do nosso querido Boludão, mas o 49ers conseguiu ir atrás, virou o placar e aí não desgarrou mais, né? Aí até no final o Detroit conseguiu um touchdown, um onside kick ali com um pouco de emoção, mas já não tinha mais tempo e infelizmente o 49ers está no Super Bowl. Pois é, triste, né? Nosso Lions ficou pelo caminho. Mas eu gostei muito do meme que o Eric mandou pra gente, que é tipo, é o Rafik, né? É o Rafik, né? Do Rei Leão, é o Rafik. O Rafik levantando o Lions assim, ó, símbolo do Lions com a camiseta do 49ers. Aí do nada joga a mão pra trás assim, joga o negócio lá na puta que pariu. Maravilhoso, incrível o meme. De tudo isso, Fernandão, o palco é teu. Faça as perguntas. O Luquiba só esqueceu de citar um detalhe que foi importantíssimo, né? Às 16h58, o horário de Brasília, Teteu decretou completamente a explosão e a implosão do Baltimore Ravens, né? Mandou uma mensagem lá no grupo dizendo que ia ser tipo Barcelona e Bayern. No comecinho já Ravens ia acabar com os Chiefs, ia ser uma maravilha, ia ser destruição completa, que nós vimos foi justamente o contrário, principalmente isso que o Luquiba falou, né? Quando se juntam
Kelce, Mahomes e o Andy Reid, é difícil não é bom você duvidar da capacidade desses caras fazerem coisas que eles não tinham feito ainda e superar até os favoritos. Eu vou começar então fazendo uma pergunta justamente sobre os que perderam. O que serão Ravens e Lions na próxima temporada? Vou começar, tá, Luquiba? Que eu vou fazer bem superficial, depois de você analisar. Para mim, o Lions é um projeto que está começando e começou bem. Acho que é o primeiro ponto. O Goff não foi um dos caras que comprometeu. O Goff jogou bem durante a temporada inteira. A defesa dos Lions é bem interessante e começa a ter um ataque cada vez mais produtivo. Ravens. Eu já não sei mais o que esperar do Ravens. Sempre tem uma defesa boa. O Lamar sempre joga bem. Aí, chegando nos playoffs, a gente elogiou pra cacete semana passada. O Luquiba falou assim, calma, torcedores. A gente não foi com calma, torcedores. Eu e o Eric, a gente empolgou. E ele não foi tão bem. Se bem que o time inteiro, um ataque inteiro, não foi bem. Eu não vou mais falar que é culpa de Harbaugh, que eu acho ele um dos melhores técnicos da liga. Mas esse time tá com tantas deficiências como o Colts já teve. Para mim, um negócio psicológico ali. Eu não sei até quando isso aí vai. Ou se vai ser desmontado, se eles vão tentar... O que eles vão tentar gastar em free agents, o que eles vão fazer, até porque agora o time vai ter que dar uma mexidinha, tem que pensar o que aconteceu, porque foi bem feio como perdeu. Eu achei, pelo menos, bem feio a forma como perdeu. Mas é isso, Luquiba, fica à vontade. Para mim, Lions, então assim, Lions tem futuro e o Ravens tem que pensar no que vai fazer. A beleza é que a gente não combina, mas é sobreposta as opiniões. Eu já penso o oposto. Eu sou mais otimista com Baltimore do que com Detroit. E digo assim, Baltimore é um time encaixado, um time bem treinado, é um time com poucas deficiências. Ali foram câimbras mentais que acontecem, calouro fazendo besteira, que é normal de acontecer. E a culpa não é só do Lamar. O Lamar teve uma interceptação ali muito precipitada, mas fora isso, não colocaria na conta dele, não. Eu ficaria otimista, porque não vejo mudanças ali de front office nem nada. Então, assim, eu imagino que ano que vem Baltimore estará provavelmente nos playoffs e brigando por Super Bowl. Então, isso para mim não vai mudar muito. Já Detroit já fica um pouco mais assim. Eu concordo quando você fala que é um elenco jovem, um elenco bom, uma defesa bem arrumada, um ataque que está começando a caminhar. O Goff parece que está se encontrando quando você tem essas jogadas que ele tem uma linha ofensiva que protege ele muito bem, né? E aí ele não precisa se apressar, e aí ele está fazendo o feijão com arroz muito bem. Só que o que me preocupa é o nosso querido Boludão, que eu acho que o tipo de treinador que ele é um tipo de treinador que é muito bom a curto prazo. Mas se você vai começar a pensar a longo prazo, o pessoal começa a se cansar dele. Então, assim, essa temporada foi aquela temporada que ele conseguiu surpreender todo mundo, foi lindo, maravilhoso. Será que o discurso motivacional dele vai continuar colando por mais uma temporada? Eu já tenho minhas dúvidas. E aí você pega o fato de você estar perdendo a mente ofensiva desse time, que é o Ben Johnson, que está saindo de coordenador ofensivo. Como é que você vai repor ele? Aí começa a me preocupar, porque encaixou desse jeito. De repente você troca o coordenador ofensivo, aí de repente vem um que não começa a usar o Goff muito bem, aí o Goff começa a ser aquele Goff que a gente conhece, espalhando farofa, aí o ataque se desanda. Então, assim, é um time que está muito bem encaixado, mas um risquinho ali pode fazer com que tudo desmorone. E eu acho que esse risquinho está próximo de acontecer. Tá vendo, Fernandão? Duas respostas bem diferentes para você. Eu confesso que eu esperava que vocês fossem combinar para dizer que Detroit tem um futuro brilhante pela frente, mas o Luquiba falou um troço que agora eu não tinha ainda me dado conta, que é o coordenador ofensivo lá de Detroit ir embora de fato. Esse é um fator importante aí para o futuro brilhante que eu pensava que todo mundo ia dizer que Detroit teria. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Falando dos QBs que vão estar no Super Bowl 58, o Mahomes vai ter que jogar muito mais do que ele jogou até agora para tentar levar os Chiefs a mais um título. E o Brock Purdy, depois de não ter conseguido jogar a pós-temporada passada, mostrou que é um cara que é capaz de levar os 49ers a um título de Super Bowl?
Calma, torcedores, com o Brock Purdy. Aí eu vou entrar na van do Luquiba aí. Então, calma, torcedores, com o Brock Purdy. E o Mahomes, se jogar metade do que ele sabe jogar, eu acho que ele ainda leva esse jogo. Para mim, ficou mais fácil pro Chiefs agora. Eu real acho que o Chiefs leva isso aí com o pé nas costas. Mas eu posso estar totalmente errado, eu posso ter zicado pra caralho. E se eu ziquei pra caralho, valeu a pena. É isso. Foda-se, torcedor dos Chiefs. Eu sempre agora gosto de arrumar uma treta aqui. Então é isso. Então, que eu tenha zicado o Chiefs, entendeu? Que eu tenha zicado o Mahomes. Não, eu não quero zicar o Mahomes. O Mahomes pode ter uma partida belíssima. Mas que o Purdy, tendo 2 interceptações e um touchdown, ganha o Super Bowl. É isso aí. Bom, eu não acho que o problema da temporada inteira foi Mahomes. Tudo bem que ele teve mais interceptações do que o comum, só que boa parte das interceptações é porque ele não tem recebedor. Né? Você coloca ali o Kadarius Toney, você coloca o Valdez-Scantling, você coloca cada piada ali do lado dele que fica difícil de jogar. Né? E o Kelce, sim, esse sim, teve abaixo de produção na temporada, e aí o alvo dele não estava lá, então ele não consegue fazer muito, mas eu não ficaria preocupado com ele não, Fernandão, nem com o Chiefs nesse sentido. Eu acho que o Andy Reid sabe muito bem programar o time, chama muito bem as jogadas, então ali eu não teria preocupação. Do outro lado, do Purdy, eu acho que é o sistema do Shanahan. É difícil você falar hoje o Purdy que colocou o Niners lá. Eu acho que é o sistema do Shanahan que desenhava para, assim, você ter um quarterback no mínimo competente, esse time vai longe. O time já chegou no Super Bowl tendo o Jimmy Garoppolo como quarterback. Então você imagina que ali, né, não precisa de muito para você estar lá. E o Purdy protege um pouco melhor a bola do que o Garoppolo. Eu não acho ainda que a gente pode falar que o Purdy é tudo isso. Eu acho que assim, ele é um cara que tem potencial para ser um bom controlador de jogo, mas ainda não está lá. O próprio Alex Smith, que para mim acho que é o mais notório controlador de jogo, ele ainda falou que o Purdy ainda não está no clube dele, né, mas que já está chegando perto de entrar no clube. Então eu ainda também teria um pouquinho mais de paciência com ele. Essa temporada ele já mostrou que ele de fato pode ser um quarterback titular da NFL, mas eu não coloco ele como MVP, como qualquer outra coisa, como chegaram já a cogitar durante a temporada. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quero saber a opinião de vocês. Foi uma fase do Luquiba aí que fez eu pensar. O Luquiba falou do sistema do Shanahan, né? Seria o Shanahan o pior entre os melhores técnicos da liga? A minha opinião vai ser rápida. Vou gloriar piristicamente. Não sou capaz de opinar. Pior em que sentido? É isso que eu fiquei pensando. Porque você concorda comigo que tipo, é um sistema... Que da hora, gostei disso. Você concorda comigo que é um sistema que funciona pra um caralho? E tem funcionado pra caralho nos últimos anos? Qualquer peça que ele coloca ali funciona pra cacete. E talvez agora ele tenha o melhor elenco que ele já teve. Na mão. Ainda mais contando com o McCaffrey, que joga para um cacete, né? Aí tem Kittle, tem os recebedores que são incríveis. Esse é o diferencial. Ele nunca teve um running back. Então ele sempre colocava 4, 5 running backs diferentes e conseguia produzir. Agora ele tem um running back de verdade. Exato. Eu concordo nesse sentido. É um sistema muito foda. Então ele tem um sistema muito foda e aí qualquer peça que ele colocava lá funcionava. A merda ele amarela. Ele não sabe fechar jogos. E isso já é desde os Falcons. Sim. Ele tem um time que não fecha jogos. Então, dentre os melhores técnicos, e realmente tem um sistema muito bom, ele funciona muito bem, ele é o pior porque ele não consegue fechar jogos. É justo essa afirmação? Eu diria que é 80% justo. Os 20% eu colocaria talvez o McVay nessa conta. Que eu acho que é muita hype nele e ele ainda não mostrou toda essa hype que merecia. Ele, de fato, é uma mente brilhante, vem do sistema do Shanahan, né, ele saiu do guarda-chuva dele, e também tem alguns defeitos. Aquele Super Bowl ali, ele teve 2 semanas para estudar o Patriots, ele tomou uma surra do tio Bill ali que ficou feio. Então, aí depois ele falou, eu não estudei, eu fui out-coached, né, a expressão que ele usou, então talvez esses 20% eu colocaria lá, mas 80% eu concordo com você. Patrãozinho, talvez a saída para o Shanahan seja fazer em todo o jogo de playoff o que ele fez no domingo contra o Detroit Lions. Sai perdendo de 17-0 porque ele tem que virar. Ele não precisa manter. Essa é a saída.
Ah, muito bom, Fernandão. Faça só a próxima pergunta para nós, por favor. Pergunta vai no sentido de uma coisa que o Luquiba também falou sobre o Kelce ter tido uma queda durante a temporada regular, mas agora na pós-temporada já voltou a ser um Kelce Cuidado com essa bastante pergunta, hein? efetivo. Cuidado Não, com essa a pergunta pergunta. é o seguinte: a gente vê o ataque dos Chiefs muito Mahomes, Kelce. Tem pouca coisa além disso. O Andy Reid vai ser capaz de criar algum troço espetacular usando só esses dois caras e ainda assim ganhar o 49ers? Claro que a gente sabe, né? O Chiefs tem uma defesa fortíssima, né? Os caras lá, os linebackers, aqueles caboclos ali, o caboquinho do centro ali, o tacleador de centro ali também é muito bom, o tal do Jones, mas pô, só com Kelce e Mahomes vai dar? Eu gostei muito da pergunta do Fernandão, porque ela começou a me preocupar. Eu achei que ia atacar os Swifters, mas não atacou. Vai lá, Luquiba. Olha, Fernandão, eu não acho que vai ter tanto problema nesse sentido. Porque, assim, o Kelce vai ter o volume dele, vai ter ali os 10, 15 targets, talvez 10, 15 recepções, né? Isso não vai mudar, porque, assim, dependendo da jogada, você não consegue marcar ele. Isso é um fato. Então, você já sabe que não vai rolar. Aí é torcer para um drop, torcer para um erro, alguma coisa desse sentido, mas você sabe que vai ter isso. A questão é, nos momentos chaves, talvez alguém possa aparecer para brilhar. No jogo, desse último jogo agora, teve uma recepção importantíssima do Valdes-Scantling, que praticamente fechou o jogo. Ali um drop, se fosse o Kadarius Stone, por exemplo, era um drop, e aí você dava a bola para Baltimore para voltar no jogo. Então, eu acho que a preocupação é mais relacionada a isso. Né? A gente teve o Rice, que fez uma temporada de calor muito bom, talvez possa aparecer, né? Então, eu acho que ali é suficiente bem para fazer um plano de jogo para anular o 49ers, porque se você tem o Chiefs na posição que o Lions teve, de você abrir 17 pontos, e você tem o Reed ao invés do Campbell ali, eu acho que o Niners não ia conseguir se recuperar do golpe, né? Porque o Shanahan, eu acho que foi o terceiro jogo dele que ele conseguiu uma virada. Então, assim, não é comum para o Shanahan conseguir buscar quando ele entra no buraco de pelo menos 2 postes de bola. Então, eu vejo um jogo mais equilibrado, porque é Super Bowl, tem nervosismo, é natural, mas eu acho que eu estaria mais confiante tendo Mahomes e Reed do que Shanahan e Purdy, por exemplo. Eu acho que ali a experiência dos dois fala mais alto do que qualquer outro talento que tenha do outro lado. Interessante. Eu acho que eu tô na mesma pegada. Eu acho que tô na mesma pegada do Luquiba. Mas o Mahomes vai fazer alguém aparecer. Sempre tem alguém. É estilo Tom Brady, que fazia alguém aparecer, alguém produzir. Ou que nem também o Aaron Rodgers sempre fez um monte de gente nada a ver produzir. O cara... Que o problema é que, assim, o Peyton Manning teve 2 recebedores fantásticos na vida dele, mas sempre também conseguiu espalhar bem, né, os alvos. O Brady teve talvez 2 ou 3 recebedores fantásticos na carreira dele também, eu digo em Boston, né, porque lá em Tampa foi a redenção dele ter vários alvos, né, bem servidos. E também sempre soube, né, e o Rodgers também. O Mahomes ainda não está nesse ponto de fazer qualquer recebedor jogar, porque os recebedores são muito ruins, muito ruins. Você vai pegar a comparação do que o Rodgers trabalhava, do que o Brady trabalhava, do que o Manning trabalhava, você vai ver que os Mahomes estão bem abaixo esse ano, né? Mas ainda assim você tem o Kelce lá. Então, se você tem a bola de segurança, aí já é um ponto de apoio. Você vê que o Brady, quando não tinha o Gronk ou o Elderman, você vê que ele sofria bastante. Mesma coisa o Rodgers, se ele não tinha o Devontae Adams, se ele não tinha o Jordy Nelson, você vê que ele sofria. Não é todo jogo que você vai conseguir fazer, porque você depende do cara. Então, eu acho que o Mahomes ainda não está nesse ponto, nesse sentido. Mas eu não ficaria preocupado para esse jogo, porque você ainda tem o Kelce lá. Isso aí. Tem mais uma, Fernandão. A última. Chiefs e 49ers é o Super Bowl que vocês... Ou era um dos Super Bowl que vocês imaginavam quando começou a temporada?
Acho que sim. Se eu não me engano, a gente chegou a comentar exatamente sobre esse Super Bowl. Porque não tem como você imaginar Mahomes fora. E a gente viu o McCaffrey chegando num time que era azeitado e a gente falava, bom, dava medo do Purdy, né? A gente não sabia o que ia ser como quarterback. Tinha o Trey Lance também que a gente não sabia. Aí o Trey Lance já foi trocado, a gente falou, opa, vai vir com o Purdy. Aí deu aquela insegurança. Mas depois, vendo a temporada, eu acho que era um Super Bowl esperado sim. Não é o que eu queria, obviamente, entendeu? Eu queria o Coltão do Super Bowl. Mas a gente não pode ter tudo, né? Eu acho que quando começou a temporada, Fernandão, do lado da Conferência Americana, a gente pensou que teria provavelmente Chiefs, Bills ou Ravens. Eu acho que o consenso era um desses três estaria no Super Bowl. Eu acho que não teria espaço para uma zebra. Na Conferência Nacional, eu acho que aí já abriu um pouco mais o leque, porque a gente podia até falar do Niners, a gente falava de Eagles, a gente falava de Cowboys, mas aí a gente fala, pô, de repente aparece alguma surpresa, tipo um Bucks ou o próprio Lions que apareceu. Então, ali a gente imaginou que de repente poderia ter alguma surpresa, mas está dentro do esperado. São dois times que começaram a temporada como times candidatos ao Super Bowl e tiveram seus momentos altos e momentos baixos, como todo time tem, mas o que importa é que terminou, né, vencendo os jogos que realmente precisava vencer. Então, para mim, não é surpresa. O que eu acho legal, Fernandão, é um negócio que a gente também chegou a comentar nos podcasts para trás, que a AFC estava muito aberta, que a AFC realmente estava imprevisível esse ano. Só que quando chegou os playoffs, quando o negócio apertou, a gente viu o cara que se destaca, né? O Mahomes fazendo magia. Mahomes Magic. Mas é isso. Gostei. O Luquiba foi bem bom nessa aí. Agora me ocorreu uma outra perguntinha aqui rapidamente. Um time, que vai ser melhor do que foi esse ano e que vai ser pior do que foi esse ano. De cada Um de cada? Que vai ser assim, vai ser muito pior. Vai ser assim, tava bem aqui, fez uma boa temporada, mas ano que vem vai ser o horror, e um que foi meio assim, meio assado, mas que na próxima temporada já tem um ganho. Eu ia falar Colts ou Texans, mas eu vou tirar, porque eu acho que não vale. Já foram bem, até talvez excedeu a expectativa. O Bills. O Bills não será o Bills essa temporada, acho que o Bills vem melhor na próxima. E um que foi bem e não vem tão bem na próxima. Porra, Fernandão. Eu não sei se eu vou comprar a ideia do Luquiba e falar Lions. Vou falar Lions. Vou comprar a ideia do Luquiba. Bom, para não ser igual, né, dar uma resposta diferente, para mim quem vai regredir é o Eagles. Eu acho que a defesa vai melhorar com o Fangio lá, mas eu acho que o Sirianni já perdeu o mão do vestiário. Eu acho que tem um problema grande ali de descontentamento com o Hurts. A gente viu isso acontecer na época do Wentz, né, que você tinha ali o Nick Foles, aí você viu que a maioria da equipe preferiu o Foles do que o Wentz, e aí meio que boicotaram e derrubou o treinador. Eu acho que vai acabar acontecendo uma situação parecida com essa. E para mim o time que vai progredir bastante é o Chargers. Inclusive você viu que foi uma aposta minha de campeão ano que vem, que eu acho que é um time que sempre teve as peças certas, só faltava o comandante certo. Eu acho que o comandante certo chegou. Então, se não for esse ano, eu acho que nos próximos anos vai ser um time candidatíssimo ao Super Bowl. Mas eu já acho que ano que vem já vem forte, porque você tem praticamente o mesmo elenco, a defesa forte, quarterback, você tem recebedores, você tem teto salarial para você gastar, você tem escolha de draft para usar. Então eu acho ali que é uma combinação muito boa, e na mão do Harbour eu acho que eu estou empolgado com o Chargers. Posso completar um negócio, Luquiba? Sirianni. Eu não acho que ele perdeu o vestiário porque ele não tem postura de um head coach. Ele é um ótimo coordenador. Ele acabou ganhando o Super Bowl, quer dizer, ele não ganhou o Super Bowl, né? Olha eu viajando. Ele chegou no Super Bowl muito bem. Contra o Eagles. Contra o... Meu Deus, contra o Chiefs. Mas o meu ponto é o seguinte. Ele não tem postura. E a gente vê isso até em sideline. Quando ele
que é o seu bonitão que vai provocar a torcida, que provoca jogador adversário. Ele não tem postura de um treinador robusto para a NFL. Eu acho que é isso. Concordo, Clay. Eu acho assim, são vários problemas que eu vejo, várias red flags ali que eu vejo no Eagles, né? Isso é uma delas. E a outra, assim, o Kelce se aposentou. Ele era o líder do time. Assim, talvez ele segurava muita bronca do Hurts. Será que, de repente, vão continuar segurando a bronca do Hurts? Então, por isso que eu tô falando, eu acho que o Eagles ali tem tudo para, de repente, ser um desastre. De repente, eu tô falando besteira, de repente os caras vão lá ano que vem e ganham. Acontece, né? É imprevisível, mas eu apostaria, se eu tivesse condições de, como eu já apostei no Chargers, eu apostaria que o Eagles seria esse time a decepcionar. E a reta final dos Eagles deu uma amostra muito grande, né, de que essa queda pode ser prolongada de fato. Mas ali, Fernandão, 5 últimas semanas foram horrorosas. Né? Você coloca o seu coordenador defensivo, mais uma demoção que você faz em cima dele, e você promove o Matt Patricia. Cara, que mundo que a gente vive que o Matt Patricia ainda tem lugar em algum time da NFL. E aí simplesmente você entrega as chamadas para ele. E aí você vê a defesa do Eagles piorou demais por conta. Claro, o Patricia. Ali teve uma ruptura também. Porque você está acostumado com um cara, muito defensor tá lá, briga pelo treinador, pelo coordenador. E aí de repente você vê, os caras ficam com o pé da vida e começa a boicotar. Isso é natural. Por isso que eu acho que ali tá uma zona. E eu me surpreendi muito que o Sirianni não caiu. Porque para mim, eu até tinha falado que se o Eagles perdesse nos playoffs, eu imaginava que o Sirianni fosse cair. Ainda mais com o Tio Bill ali. E na época o Harbaugh, tinha vários nomes ali, né, que poderiam substituir. Então para mim foi uma surpresa o Sirianni ter ficado. Bom, e o Harbaugh que a gente não falou, mas tá no Chargers. Fechou com o Chargers. Então o Luquiba também tem esse ponto aí em cima da aposta dele. Fernando, tem mais alguma coisa? Fechou. Então nós vamos passar por NBA e eu vou começar falando já da troca. Então, Scary Terry está agora com o Miami Heat. Foi trocado lá, Miami Heat e Hornets fizeram a troca, Scary Terry para o Terry Rozier, né? The Third, para o Heat. E o Kyle Lowry foi para o Hornets. E não é dono do Hornets, é o... Meu Deus. O manager, não é manager. Porra, me ajuda, Luquiba, Fernandão. Presidente de operações. Isso, o presidente de operações do Hornets falou que a gente pode esperar mais trocas até o dia 8 de fevereiro. E nós falaremos dessas trocas mais para frente. Só para a gente passar rapidinho. Fernandão, o que você acha da troca? Eu acho que o Heat ganha fisicamente. Fundamentalmente, eu acho. E ganha um cara com mais vontade de jogo. Acho que o Kyle Lowry, não vou, cara, desmerecer o cara nunca, porque ele teve temporadas brilhantes com os Raptors, teve uma jornada legal com o Heat, mas eu acho que tem um cara que ainda tem que buscar alguma coisa, faz diferença para um time que sempre chega, sempre tem muita força, sempre tem muita energia dentro de quadra, mas que na reta final acaba não conseguindo entregar tudo que precisa. Acho que com o Terry Rozier eles vão poder ter isso, um pouco mais de energia, e acho que fisicamente também acho que vai ser melhor para Miami. Boa. E aí, Luquiba? Eu comentei no nosso grupo, eu gostei. Para mim foi uma troca boa para os dois lados. Eu acho que os dois times ganham com essa troca. O Heat é um time que fica mais competitivo. O Hornets, nem pelo Lowry, mas pela escolha de rodada que vem junto, eu acho que valeu para os dois lados ali. E a troca do Siakam, ó. Siakam já teve até triplo-duplo lá no Pacers. E inclusive já trouxe até torcedor para nós. Natanzinho agora virou Pacers. Largou o Mavs. Você viu? Impressionante. Peição da massa tá... Conseguiu sem Haliburton, conseguiu ofuscar os 62 pontos do Booker. Coisa maravilhosa. Ô, Patrícia, você não acha que foi cara demais, não, essa troca do Siakam? A gente conversou disso semana passada. Talvez não, Fernandão. Talvez não. Eu achei... Eu fui o primeiro a falar. Saiu caro para um caralho. Mas depois, analisando junto aqui no podcast com o Luquiba, as escolhas que foram bem de boa. E quem foi embora... Foda-se.
Foi bem assim mesmo. Então, ajuda muito o time, já ajudou defensivamente. Ele tá abrindo muito espaço. Ele também sabe chutar de 3. Ele infiltra bem pra caramba. Ele é bom passador. O Siaka encaixou perfeitamente. E o medo que era ele e o Turner junto, não existe mais. Funcionou. Funcionou. Casou no time. Era o que tava... Assim, falta ainda mais um cara. Agora eu entrei no bonde que eu quero o Michael Bridges também no time. Se virem para trazer ele. Já mandei mensagem pro Kevin Pritchard assim, no particular. Falei, amigo, se vira para trazer o Michael Bridges. Se vira. Porque é o que falta agora para esse time, entendeu? Mas eu não acho mais que foi tão cara, não. E também tem a questão de você ser um time de mercado pequeno, né? Você tem que, às vezes, pagar um pouquinho mais. Mas, enfim, teremos mais trocas. A gente vai conversar sobre trade deadline nas próximas semanas. E agora, minha pergunta para vocês, para a gente já passar depois para o assunto mais cabeludo, barbudo e gostoso desse podcast. Pergunta para vocês. Vou começar pelo Fernandão. Fernandão, quem é teu MVP até agora? Quem é teu calor do ano até agora? E quais serão as finais de conferência? Beleza, vamos lá. MVP, a gente até brincou isso no meu último episódio, né? Eu perguntei para o Luquiba se ele não achava que o Embiid estava sendo mais MVP dessa temporada do que ele foi quando ele foi eleito. Eu acho que MVP é o Embiid nessa temporada. Eu acho que ele sim. Quanto a rookie, eu concordo muito com o que o Luquiba falou, quando a gente também falou entre o Holmgren e o Wembanyama, né? De que o Wembanyama pode ter números melhores, mas ele não vai levar o time dele a lugar nenhum, não vai contribuir para o time ser um playoff ou qualquer coisa assim. E o Holmgren vai fazer isso, já está fazendo isso. Embora o Holmgren esteja fazendo isso, eu acho que a NBA tem uma necessidade de fazer o Wembanyama ser a figura que eles querem que ele seja. Não é o meu rookie, mas eu acho que ele vai ser o rookie da temporada. Eu iria com o Chet Holmgren para rookie, mas eu acho que é o Wembanyama que vai levar esse negócio. Final de conferência no leste, vamos ter um repeteco aí, já aconteceu algumas vezes, Celtics e Bucks, e lá pelos lados do oeste, Denver Nuggets e Clippers, com Clippers perdendo mais uma vez. Adorei, Fernandão. Ai, Luquiba, eu só vou comentar. Não vou comentar, não. Depois eu falo o meu. O teu, por favor. Bom, MVP, eu acho que eu já falei da outra vez, e para mim, se não for o Jokic, é um roubo. Pode falar do Embiid, que for, mas eu não compro esse barulho. Para mim, é o Jokic, ponto final. De rookie, eu entendo muito a narrativa que o Fernandão está falando, né, a respeito do Embiid. Eu acho que a NBA pode forçar que isso aconteça, né, não duvido não, mas para mim, com certeza, é o Holmgren. A temporada que ele está tendo é uma temporada histórica. Nenhum rookie chutou tanto quanto ele está chutando a nível de aproveitamento, né? Então ele está fazendo. Na hora que ele falou que ele era um jogador lá dos números, todo mundo tirou um sarro dele, ele está mostrando que de fato ele é aquele cara. Então, para mim, seria uma injustiça muito grande, mas eu entendo essa narrativa. E o Eric, que é o nosso cara que gosta de falar, NBA é tudo narrativa. Então, eu entendo essa narrativa. De finais, eu acho que do lado da nossa conferência, eu acho que a gente vai ter Bucks e Sixers. Eu acho que o Celtics cai no meio do caminho. Já disse isso em outros episódios, o porquê, que eu acho que o Mazzulla pega uma série longa, não consegue fazer os ajustes necessários, e aí o Celtics fica para trás. Do lado do Fernandão, eu acho que vai ser Denver e Lakers. Sim, eu estou falando Lakers. Ai, meu Deus. Eu estava procurando aqui um negócio, só para ler para vocês, sobre o Holmgren, né? Que o Luquiba comentou aí sobre algumas falas dele e tudo mais. O media training do moleque tá em dia, pelo menos, tá?
Teve Holmgren contra o Wembanyama, basicamente. Começo da semana passada? Não lembro agora dia exato. Mas após o jogo, o Holmgren soltou isso. Para ser realmente incomum e não apenas fazer o que a maioria faz, você tem que lutar contra isso. A manchete de amanhã vocês já têm. Chet versus Victor. É isso que a ESPN está promovendo, é isso que a NBA está promovendo. E com razão. Vic é um grande jogador. Mas isso não deveria tirar o foco, e o foco foi que o real confronto foi Thunder versus Spurs. Precisávamos vencer o jogo para voltar ao topo do Oeste. Então você precisa competir em alto nível, mas fazendo a coisa certa. Cair na isca do matchup para dar o que eles querem, eles, mídia, querem, pode levar você a não fazer jogadas vencedoras e prejudicar o time. E eu nunca quero ser esse cara. Esse moleque, ele tá destruindo em entrevista. Ele tá mostrando tipo, uma personalidade muito foda. Dito tudo isso, é o Wembanyama que vai ganhar o prêmio, tá bom? Não tem como. Não tem como ser outra pessoa. Porque eu acho que acima de tudo, do que o Eric falou de narrativa, do que o Fernandão falou que a NBA precisa promover o cara, existe um negócio na NBA que é highlight. Highlight conta pra caralho. Então o Wembanyama vai levar o prêmio de calor do ano. Não tem como. Ainda mais depois da que foi a putaria do ano passado. Que o Mathurin começou jogando bem pra caralho. E em nenhum momento ele foi colocado como o Hulk do ano. Sempre o Banchero passando na frente. Porque highlight é mais importante. Não que o Banchero jogou mal, pelo amor de Deus. O Banchero jogou bem para um caralho também. Mas conta muito o highlight, a sua intensidade e toda essa narrativa do Eric. Então, enfim. O Wembanyama, calor do ano, para mim não tem discussão. MVP. A temporada começou com o Jokic muito melhor que o Embiid. Eu acho que agora tá virando para o Embiid muito melhor que o Jokic. Mas eu quero ser o diferentão daqui e eu vou falar que o Shai vai ser o MVP. Porque até chegar no final da temporada, esse moleque já tá jogando absurdamente. É que o time de OKC não é nada cheio de ego. Os moleques jogam para ganhar. Eles não estão preocupados com status, preocupados com porra nenhuma. Mas eu acho que o Shai consegue chegar a um ponto até o final da temporada onde a gente olha e fala assim, caralho, esse OKC é muito foda, o Shai é MVP. Então eu vou entrar na onda de Shai Gilgeous-Alexander como MVP da porra toda. Patrãozinho, só para trazer aqui rapidamente, o site da NBA toda semana, né, atualiza o que eles chamam a escadaria, né, a subida para prêmio de Rookie e de MVP. O Embiid lidera essa corrida desde a semana 7, e desde a semana 7 o Jokic é o segundo colocado. Só que nas últimas 4 semanas a gente tem tido Embiid, Jokic e Shai nas 3 primeiras posições. Aí quarto e quinto você tem uma variação de Doncic, Antetokounmpo e Tatum, mas os 3 primeiros nas últimas 4 semanas têm sido Embiid, Jokic e Shai. E nesse top 10 vale falar que ainda tem Haliburton, LeBron e eu esqueci mais um outro jogador que aparece bastante. Mas Haliburton e LeBron também estão no top 10. Cara, eu gosto demais do Anthony Edwards. Muito. É ele mesmo, o Edwards. Joga muito. Um dos motivos talvez de Minnesota estar onde está claro que passa pelo Anthony Edwards. Então acho que é um cara também que precisava aparecer um pouco mais nessas conversas, não para ser MVP talvez, mas ele precisa ser citado em alguns momentos, porque fazer o que Minnesota está fazendo nessa temporada, né? A gente tem OKC e Minnesota como primeiro e segundo colocados no Oeste. Você não imaginaria uma coisa dessa assim tão facilmente. Posso soltar mais um negócio? Eu queria sair do assunto, mas eu não consigo. A NBA é muito foda para mim. Vou soltar mais um negócio sobre esse time de Minnesota aí. O que a Copa do Mundo de basquete fez bem pro Karl Anthony Towns? O que essa Copa do Mundo fez bem para ele não está escrito. A confiança recuperada, o que ele voltou a jogar. FIBA, assistam basquete FIBA. Pau no cu da NBA. Mentira. Continua assistindo NBA, mas assiste FIBA também. E as finais de conferência, rapidamente. Final do Leste. Celtics e Heat. É isso. Final do Oeste. OKC e Clippers. É isso. Não teremos Jokic, não teremos Curry, não teremos Durant,
Não teremos porra nenhuma. Teremos OKC e Clippers. É isso. E aí o Clippers vai perder, como sempre, como o Fernandão falou, porque o Paul George já está cansado de ficar lá, entendeu? É isso. Beleza, fechamos aí. Vocês Só querem lembrando, provocar? não, rapidinho, só para dizer, não é provocação. Mas também o Power Ranking da NBA essa semana colocou LA Clippers como o número 1, né? Então, olha aí, Barba, Paul George e os caboclos lá, mais Westbrook, né? E mais outros caboclos dando certo. Eles destruíram Boston em Boston. Eu posso dizer isso. É verdade, né? Boston não tinha perdido em casa ainda. Outro deu. Fala, Fernandão. Tinha perdido para Denver, mas foi um jogo parelho. Sim. Mas esse jogo, o Clippers chegou a ter 30 pontos de vantagem. Então, eles destruíram Boston jogando fora de casa. Então, eu compro a hype de vocês, mas eu ainda acho que o Lakers consegue escapar do play-in, consegue beliscar ali uma sexta ou sétima vaga, e aí nos playoffs, meu amigo, eu sou mais LeBron. Pode falar, Fernando. Não, Patrocínio, traz seu detalhe aí, que o meu detalhe é um outro detalhe também. É que eu esqueci o detalhe. Pode falar. Então vamos falar uma coisa bem legal que aconteceu no dia 26 de janeiro, né? Uma data de lembrar da morte do Kobe Bryant, né? Da Gigi, de todos que tiveram envolvidos no acidente de helicóptero que vitimou o Kobe e a filha. Doncic anotando 73 pontos naquele jogo. Verdade. Fantástico. O Doncic se colocando como empatado com outros jogadores, mas como a quarta maior marca de pontuação numa única partida da NBA. Que jogo muito legal de ver aquele dia ali. Foi bom, claro, porque ver o Doncic jogando é legal, embora eu acho que ele não esteja assim tão brilhante quanto ele já foi antes, mas a data era uma data especial, principalmente para quem é torcedor dos Lakers, como eu, e ter visto o Doncic desempenhando daquela forma ali foi de fato gostoso e emocionante. Então vale aí um adendo, né, um toquezinho nesse ponto aí da grande atuação, da grande pontuação do Doncic. Foram vários jogadores com pontuação alta. Teve o Embiid também com pontuação alta, 70 pontos, se eu não me engano. Teve também o Booker com 62, que a gente já falou. Então, eu não sei quem foi que falou agora, se foi o Garnett que falou isso, mas que ele acha que a marca do Chamberlain vai cair. Uma hora ou outra vai cair. É muito bizarro pensar isso, mas enfim, a gente vê esse tanto de jogo pontuação alta ultimamente, vai saber. Meu detalhe eu lembrei, a história vai provar que os críticos de Westbrook estavam errados. É isso, que ele está jogando no Clippers não está escrito. Mas beleza, a gente fecha aqui agora. Que momento. Não saiu nada? Começou uma música, mas depois eu pensei, sumiu. Eu pensei que era alguma coisa da União Soviética. É isso aí, parabéns. Parabéns. É isso. Nós vamos falar aqui sobre uma matéria incrível que saiu no Sports Illustrated, explicando como os jogadores de minors conseguiram se juntar para, como eu posso dizer, e se associar à CUT americana, que eu esqueci o nome. Sindicalizarem. Se sindicalizaram, exatamente, mas qual que é o nome da porra do sindicato lá, que é a CUT dos Estados Unidos? Eu esqueci agora. Mas, enfim, escrevendo tudo, o ponto de onde começou, desde todas as merdas, desde pensar em 2016, quando foi aprovada a porra da lei lá, que eles poderiam ganhar muito menos que um salário mínimo, contando um monte de desastres que jogadores passavam, cada história de jogador que morava em lugar infestado de barata, cara que recebia $182 a cada 2 semanas, coisas bizarríssimas, coisas
absurdas para a gente pensar para um profissional do esporte, mas que a gente adore, né? Essa romantizar a dificuldade, que a gente adora fazer isso. Foi muito bacana toda essa pesquisa e todo esse documentário, entre aspas, que a Sports Illustrated fez. E a gente vai comentar um pouco sobre isso, sobre essa junção dos jogadores das Minor Leagues, né, que seria uma categoria de base da MLB, e como isso foi foda. Como foi foda e como em 17 dias eles conseguiram realmente se sindicalizar e criar um negócio muito foda. E trabalhadores do mundo univos. É isso aí. Fernandão, incrível. Matéria perfeita, uma capa maravilhosa da Sports Illustrated. Eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas eu vou deixar o link da matéria na descrição do podcast. Leiam na íntegra. Cada história bizarríssima que vocês vão ver, o que cada jogador Já é a primeira dica. Já é a primeira dica, exatamente. Para ler completamente a matéria, vale muito a pena. Eles fizeram uma capa com vários mascotes. Ficou incrível. Assim. E a matéria é belíssima. Belíssima. Lindo, não, Fernandão? É fundamental, é importante, é estimulante também. Eu acho que, fundamentalmente, a gente tem que começar dizendo uma coisa que é muito importante, que a gente sempre se refere ao sistema de minor da MLB como as categorias de base. De fato, são as categorias de base, né? Para lá que vão os jogadores que estão no seu processo de amadurecimento do jogo, de aprender um pouco mais as coisas aqui e ali, onde também jogadores que se lesionam vão para poder fazer sua recuperação. Só que é muito importante a gente lembrar que a Minor League não é uma categoria amadora. São todos jogadores profissionais, ou seja, são todos profissionais. Claro, a gente está falando de um outro nível de jogo, outra categoria de jogo, mas nós estamos falando de gente que é profissional. Não estamos falando de gente que ainda vai começar a pensar em ser profissional só quando chegar na MLB. Não, quando você está lá na Rookie League, você já é um profissional. Quando você já está na A+, você já é um profissional, na AA, na AAA e assim por diante. Você assinou um contrato, né? Independente Exatamente. Se você está no high school ou se você está na faculdade, você já é um profissional. Você já é um profissional. Então, nós estamos falando de um sistema de formação de jogadores profissionais, que até 3 anos atrás, como o patrãozinho falou, né? Os caras viviam em abrigos compartilhado com mais 30 pessoas num quarto, dormindo em barraca, dormindo em colchão mofado, não se alimentando bem, com infestação de insetos, convivendo com barata, com rato. O cara que assina um contrato com bônus de $1.000, esses $1.000 já somem um tanto por conta do imposto que ele tem que pagar, e logo depois o dinheiro se esvai, porque você tem sua vida. Muitos dos jogadores, principalmente os caras de AA, AAA, já são jogadores que têm família, então você tem que viver a sua vida também, você tem sua família, filhos, esposa e tudo mais. Então nós estamos falando de uma condição que era completamente degradante do ponto de vista humano, trabalhista e qualquer outra coisa que você queira colocar na conversa. Até que, com aquele processo da greve da MLB, né, esses jogadores da MLBPA traz o sistema de minor, né, os jogadores de minor para dentro dela, e a partir disso começa um processo de fortalecimento da categoria, até que, né, você tem todo o processo de sindicalização dos jogadores, mas é muito importante a gente também destacar e celebrar que é fundamental a participação dos caras da MLB, né? Fundamental você ter um sindicato de jogadores, uma associação de jogadores que tem lá Jason Hayward, que tem Fred Freeman, que tem Mookie Betts, que tem, sei lá, diversos outros grandes jogadores, e esses caras colocam o dedo e falam, olha, isso tem que mudar, porque se não mudar, nós também não vamos querer jogar mais, você tem que melhorar a qualidade de vida dos caras, tem que pagar melhor salário. De fato, né, a MLBPA tem um papel importante nesse processo de reconstrução do sistema de minor da MLB, mas tudo começa
em 2016 com jogadores comuns, caras que têm a sua passagem aqui e ali pela MLB, mas que são muito mais jogadores do sistema de minor do que propriamente um jogador de MLB. E é nessa construção diária e que acontece ali nas sombras, né, nas fendas que o sistema acaba deixando e que permite que você entre, que esses caras vão conseguindo, conversa com um jogador aqui, se reúne com outro ali e vai plantando na cabeça desses caras a necessidade de que você continue mantendo o seu sonho de ser um jogador de beisebol, continue sabendo que é um sistema de competitividade em que você precisa ser melhor do que o outro para poder continuar. Isso, infelizmente, é uma característica do sistema e no sistema capitalista, sobretudo, mas que você não pode em nenhum momento abrir mão de ter qualidade de vida, né, de ter uma condição de vida que seja minimamente condizente com aquilo que você entrega, né, para o seu time, para a sua cidade, e vale, né, lembrar muito, né, os times de minor são os times que se interiorizam pelos Estados Unidos, né? Então nós estamos falando de cidades pequenas que mantêm times de beisebol, e para aquela cidade, aqueles caras, aquele time é a diversão, é o passatempo, é o que eles têm para fazer todo final de semana, têm para fazer nas noites durante os dias de semana, é uma forma de você escapar um pouco da loucura do dia a dia. Então, assim, os caras entregam muita coisa para o time, para a organização, entregam muita coisa para a cidade, e até então não tinham nada em troca, né? Em nada mesmo, em termos de salário, em termos de estrutura. A gente sabe de casos de jogadores da MLB que foram fazer a recuperação física, né, nos times de minor, Double A ou Triple A, e que reformaram o vestiário, que reformaram o refeitório, que deram melhor condição de equipamento, ou que seguiram pagando a alimentação dos caras enquanto estava ali jogando, né, nas semanas que ele estava fazendo a recuperação. Tudo isso é muito legal, mas, de novo, numa categoria profissional, você não pode viver de favores. Você não pode viver de favor. Nenhum profissional pode viver de favor. Isso em qualquer categoria, seja desde o cara que é padeiro, atendente de balcão, até um jogador de beisebol, de futebol, de qualquer outro esporte que paga milhões e milhões. Então você não pode viver de favores. E a matéria é muito legal, porque mostra justamente isso, né? A construção desse processo muito antes da participação da própria Associação de Jogadores da MLB dentro de tudo isso. E o quanto que a capacidade desses caras, o Patrãozinho talvez possa pegar o nome desses dois fundamentais jogadores, de convencer e de mostrar que era preciso mudar, e como se alternou, como se mudou, como se modificou isso. Muito importante a gente poder saber que hoje, na AAA, Double A e os sistemas mais baixos, ainda não é o que deveria ser, porque a gente sabe, o esporte movimenta muito dinheiro em todas as categorias, movimenta muito dinheiro mesmo, mas já não é mais aquilo que a gente falava, pelo menos há uns 3 anos, eu me lembro que a gente já toca nesse assunto há algum tempo, disso tudo que eu falei, né, de jogador vivendo em condições subhumanas. A gente já sabe que hoje não existe mais isso, mas ainda pode melhorar bastante, e é só mesmo com a associação, com a capacidade de construir coletivamente as soluções para os problemas, que qualquer trabalhador vai sair de uma condição ruim para uma condição de vida melhor. É isso. É só o povo e o povo se associando coletivamente que vai ter uma transformação positiva para todo mundo. Muito bom. O que eu não sei se vai querer falar alguma coisa, mas eu queria só pontuar um negócio antes para não perder o raciocínio do Fernandão. Eu não vou lembrar também o nome dos 2 jogadores principais, mas um deles passou pelo Giants em 2021, pelas minors do Giants em 2021. Eu não vou lembrar realmente o nome, infelizmente. Mas por isso que eu vou deixar até a matéria para todo mundo poder ler na íntegra depois e ver todo o caso.
Mas é interessante como esse jogador cita o que ele via, né? Ele falou assim, pô, eu passei pela Major, eu passei pela MLB, eu vi quem joga lá, e eu vi caras que jogou comigo em minors que tinham total capacidade de estar lá na Major, só que não estavam porque chegou num determinado ponto que o cara não tinha o dinheiro para comprar a fralda do filho. Ele falou, cara, eu não vou ficar aqui. Tem inclusive um caso de um jogador que eles falam que eu esqueci a estatística também, mas que o cara estava comparado a muitos jogadores de Major já, né, da Major League Baseball. Só que ele chegou num ponto que ele falou, cara, não vou sair daqui. Perdeu todas as esperanças, foi estudar direito. Então, assim, para além da condição humana, também tem o que a MLB acaba perdendo o jogo, enfim, sei lá, os times acabam perdendo por conta de não pensar no ser humano que está ali, né? De dar as condições mínimas de trabalho, pelo menos, né? Pensar que um cara que precisa produzir para um caralho, treinar para um caralho, tá dormindo no chão, ou não tem o que comer, ou não tem como se alimentar direito para poder jogar, é muito bizarro, é muito bizarro. Então, é bom ver como isso mudou e como esses jogadores tomaram a consciência e conseguiram chegar ao ponto de sindicalizar tão rapidamente. Foram 17 dias todo o processo. Foi, acho que meio de agosto, no começo de setembro, eles já estavam sindicalizados. Assim, foi um movimento absurdo. E aí a Sport Illustrated fez uma matéria contando ponto por ponto. É belíssimo. Luquiba. Bom, eu quero dar um passo atrás, né? Não vou falar da matéria, porque eu de fato não tive tempo para ler, né? Então o Fernandão também já pontuou tudo que tinha que pontuar. Eu quero só contextualizar para quem não está entendendo a discussão, que de repente a pessoa está chegando agora e não está entendendo o ponto que a gente está. Como que funciona a estrutura da Major League? Você tem as afiliadas, e cada afiliada tem como se fosse um nível. Você tem a AAA, AA, Single A, assim por diante. Qual que é a necessidade de você ter isso? Quando você faz um draft para a MLB, você tem jogadores que vêm adolescentes ainda, que não são nem adultos, que eles não estão nem na faculdade, e eles já assinam um contrato profissional. Por isso que a gente diz, é profissional, porque já assinou o contrato. E aí ele ganha um bônus de 2, 3, 4 milhões. Mas esse cara é a exceção. É o cara de escolha de primeira rodada, de segunda rodada. Você tem 30 times na Major. Cada time tem pelo menos 3 ou 4, 5 subafiliados. Aí você começa a fazer a matemática. Cada time tem que ter 25, 30 jogadores. E aí você vai sobreviver do quê? Você vai lotar todas as categorias só de promessa? Não tem como, a conta não vai fechar. Você vai precisar dos jogadores que estão lá, que provavelmente são jogadores que não vão chegar até a Major, são jogadores que vão sempre estar jogando nas minors, mas esses caras são os caras que vão carregar o piano para você, porque a sua estrela vai ficar lá 3 meses, 4 meses, quiçá um ano, depois sobe de nível, né? Mas os caras vão continuar lá. E aí são esses caras que começaram todo esse problema, porque assim, o cara que assinou o contrato milionário, ele não está preocupado com isso, ele sabe que é só um processo da etapa, que daqui a pouco ele já está lá na Major, no brilho e tal. Mas esses outros caras que carregam o piano e fazem acontecer essas ligas, esses sim são os caras, são os verdadeiros heróis dessa história de poder trabalhar em condições sobre-humanas e estar sempre ali, todo dia após dia, jogando, porque jogo de beisebol é isso, praticamente todo dia tem jogo. Então, a importância é por conta desses caras. Então, tenta separar um pouco de lado a exceção daquele cara que assinou um contrato milionário. E aí tenta ver qual que é a regra. A regra são esses caras. Por isso que a gente sempre bateu tanto aqui, a gente sempre falou, e por isso que a gente está parabenizando, porque são esses caras que de fato merecem, que é a grande maioria do que acontece. Só queria falar isso. Boa. E tem também um detalhe, Fernandão, você pode ter falado, mas você sabe como eu sou, né? Às vezes as coisas passam batida. Uma das coisas interessantes em toda essa luta que teve dos jogadores, muitas vezes você estava dentro de um time, 15 dias depois você não estava mais. Então você não consegue ter uma previsibilidade do que seria a sua vida numa temporada, num ano. Ou então, pior do que isso, a temporada vai de março até outubro, você não recebia nada depois que acabasse outubro até chegar no próximo março. Leis, regras foram colocadas para que isso não acontecesse se você recebesse pela temporada inteira. Porque nesse meio, nessa zona que era,
você tinha gente indo morar no próprio carro. E tem relatos disso também na matéria. Assim, é um tapa na cara para todo mundo, assim. É muito, muito bom o que a Sport Illustrated construiu com essa matéria. Eu acho que o Luquiba toca num ponto que é fundamental, né? A gente, nos esportes de maneira geral, né, a gente olha sempre para o contrato do Cristiano Ronaldo, do Shohei Ohtani, do LeBron James, esquece que o piso é feito por muita gente que ganha salário mínimo. Há anos atrás, quando ainda tinha aquele movimento do futebol brasileiro aqui, que acabou depois não indo muito para frente, saiu um estudo em que mostrava que 86% dos jogadores profissionais do Brasil recebiam até R$5.000, o que, para falar na realidade do Brasil, é um salário bom, mas assim, desses 86% que recebiam até R$5.000, no meio do caminho tinha um monte que recebia salário mínimo. E essa é a realidade do futebol, do esporte, em muitos lugares, né? Nós estamos falando no beisebol, nós acabamos de falar aqui agora, né? Os caras que brigam para poder sobreviver, né? Nós estamos falando de caras que até então, citamos aqui todos os exemplos de degradação, não tinham vida de fato. E eu acho que uma coisa que a gente precisa sempre ficar muito atento, né, e de olho é sobre essa questão do sonho, né? Muita gente fala assim, o sonho ele exige esforços. Não, de fato, o sonho exige esforços. Mas eu vou usar uma frase linda de uma música do Milton Nascimento, não é do Milton, mas ele canta, que é Caçador de Mim, que ele fala, né, longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim? Eu acho que esse é o grande negócio, né? É massa você pensar em coisas boas para o futuro, mas é preciso ter condições para que você atinja essas coisas boas. E aí, eu termino citando mais uma frase do Engels e do Marx, né, que eles falam, se o homem é feito pelas circunstâncias, então é preciso criar as circunstâncias humanamente. Isso é fundamental, né? E por fim, lembrar Paulo Orlando, jogador brasileiro, primeiro brasileiro campeão da World Series 2015 com o Kansas City Royals, passou 10 anos da carreira dele como jogador de minor league. É isso. Fica aí. Tentar uma entrevista com o Paulão para perguntar como que era essa época de minors. Interessante. E em cima do que o Fernando falou, eu reforço o que eu falei no começo, né? A gente gosta muito de glamourizar a dificuldade. Sonho é uma coisa. Ter que se matar por alguma coisa é bem diferente. Bem diferente mesmo. Senhores, acho que fizemos tudo que a gente podia por aqui. Ficou bom. E vamos para a dica. Vamos para as dicas. O Luquiba vai me salvar, com certeza. Luquiba, eu joguei para tu, mas não tá tão merda, tá bom? Eu vim melhor preparadinho. Então, assim, o primeiro link que estará para vocês no podcast é o da própria matéria, obviamente, a gente falou dela aqui em 20 minutos, talvez um pouco menos que 20 minutos, mas vale a pena ler e você vai gastar uns 10 minutos para ler, mas vale muito a pena. Se tiver com preguiça de ler inglês, vai lá no Google Chrome, tem um pluginzinho ali para você deixar em português, tá bom? Não testei se a tradução tá boa, mas enfim, dá para fazer isso também, se tiver com preguicinha de ler em inglês. Outra coisa, a gente falou de time de minors e tal, tem um documentário na Netflix que é muito bom, que chama The Better Bastards of Baseball. Não dá para falar que é bem um time de minors, a gente já deu essa dica aqui, mas é interessante você ver como que é um time que não um time de major dentro de uma cidade, o que ele causa, até a economia que ele dá para a cidade, né? Porque quando a gente fala desses jogadores de minors, também a gente esquece de todo o ecossistema, né? Então, quem cuida do ballpark, a pessoa que vende a pipoca na saída, ou a pessoa que vende alguma coisa dentro, as concessions, né? Então, as lojinhas que tem dentro e tudo mais. Então, tem toda essa atmosfera em volta de um time de minor. Então, The Better Bastards of Baseball também estará para vocês como dica. Luquiba, você trouxe alguma coisa para gente? É da família de atores, né, ali de Hollywood, não é? Se eu não me engano.
Exatamente, do Kurt Russell e do filho dele. Isso, Kurt Russell, o filho dele, né? A gente já deu algumas dicas que fala sobre minors. Eu lembro que eu também falei que eu acho que estava na Netflix na época, não sei se ainda está, do Chang, né, que mostra ele tentando voltar para Major e mostra um pouco do percalço dele, como é que é na minor, e um pouco de choque de realidade que ele teve, né, de estar jogando na minor. Cara, minha dica, eu estou um pouco no escuro porque eu mandei mensagem para você ao longo da semana falando, Fê, a gente já falou disso, você não me respondeu, então eu vou jogar aqui se a gente falou. Desculpa. Sou campeão nisso, né? Mas assim, eu assisti o Bye Bye Sanders, né, que é o Bye Bye Barry, perdão, que é um documentário sobre Barry Sanders, porque assim, eu acho que ele está no Amazon Prime, se eu não me engano, e tem aquela pergunta, né, por que ele abandonou a carreira no ponto alto? Né? Sempre ficou aquela pergunta, ele não é muito de midiático, então teve uma polêmica, porque ele estava perto de quebrar o recorde, o maior corredor de jardas total, e o cara simplesmente largou a carreira e com um fax, simplesmente mandando um fax para a franquia dizendo, estou me aposentando. E aí ficou um pouco essa dúvida, e esse documentário ele conta toda a história dele, desde a época que ele era criança, né, que ele chegou ali na faculdade, né, o vencedor de Heisman, ele chegou numa classe de draft fantástica, você tinha Troy Aikman, você tinha o Deion Sanders, você tinha vários Hall of Famers ali na mesma classe de draft, e aí até quando ele chegou de fato e se aposentou, e depois, né, ele explica o porquê, e não sei se você entende ou não entende, mas eu achei muito fantástico. Eu estava vendo isso com a esperança que a gente já está falando de Lions do Super Bowl, então ia casar a dica com isso, mas aí o Lions fez o papel que eu imaginava que o Niners ia fazer, de pipocar. Então, mas vale a pena, é um documentário muito bom, e ele é considerado o maior corredor, né, por muitos aí. Então, sempre vai ter algum debate, mas ele sempre está na lista fácil do top 5 aí. Se eu não me engano, o próprio Eric fala que é o melhor jogador que ele o melhor corredor que ele já viu, né? Eu posso estar errado agora, viajando. Pode ser que seja, porque ele pegou a década de 90, né, na NFL. Eu, particularmente, não acompanhava. Eu comecei a acompanhar nos inícios da década de 2000. Então, eu não cheguei a ver ele jogar. Então, eu sou suspeito para falar por conta disso. Mas eu vi um caso similar do Megatron, que foi outro também, que era fantástico recebedor e do Lions também, e se aposentou talvez cedo demais também. Né? Então, eu talvez entenda esse paralelo de falarem. Mas fica aí a dica, tá? Acho que é na Amazon Prime. Bye Bye Barry. É isso mesmo, Amazon Prime, Bye Bye Barry. Então fica aí. Fernandão, quer acrescentar alguma coisa? O Barry Sanders estava ontem lá no jogo, né? Apareceu algumas vezes. E quando o Luquiba começou a falar, eu senti que ele estava com essa ideia mesmo, que o Lions não ia trair a dica dele, mas o Lions acabou traindo. Bom, que a única traição seja essa, né? Jogador traindo a gente. É isso. Meus queridos, foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom conversar com vocês. Aquele efusivo abraço e a gente se vê semana que vem nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. E para você, não esqueça, o Zonicast agora sai de quarta, nós gravamos de segunda, então se de segunda e terça acontecer alguma coisa, vai ficar para outra semana. Beijo grande a todos, valeu e tchau.